dia, amada igreja. É uma alegria, um privilégio enorme estarmos juntos, reunidos nessa manhã como povo de Deus, para adorá-lo, para cultuá-lo, para celebrarmos o amor salvador que foi revelado em Cristo Jesus. Peço que você abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 13, o texto que nós vamos estudar nessa manhã. E enquanto você se localiza aí na sua Bíblia, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações importantes sobre este Evangelho. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João e existe um certo debate para tentar identificar a data de quando ele foi escrito. Até mesmo o local onde João estava quando ele escreveu não é muito bem definido. O destinatário do Evangelho também, para quem João escreveu, é algo que a gente não consegue afirmar também com muita certeza, mas ele deixa algumas pistas para nós. João, por exemplo, ele explica nomes hebraicos, ele localiza alguns espaços ali da Palestina, e isso sugere para a gente que talvez os seus leitores originais eram gentios, eles não eram judeus. Mas ainda que essas informações elas sejam meio nebulosas para nós, uma coisa que esse evangelho deixa muito claro, mais claro do que os outros 3 evangelhos inclusive, é o propósito pelo qual ele foi escrito. João vai dizer no capítulo 20, no verso 30 e 31, o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então João organizou este evangelho com recortes da vida de Cristo, inclusive alguns recortes que nós não encontramos nos outros evangelhos, para que os seus leitores, nós inclusive, lendo este evangelho aqui, sejamos levados à fé em Jesus e crendo em Jesus, tenhamos vida em seu nome. Então, que ao ler esse texto comigo nessa noite, nessa manhã, que a sua fé em Cristo ela seja vivificada, fortalecida, e que você experimente vida plena que só Jesus pode dar. Leia comigo o trecho que nós vamos estudar nessa manhã. Nossa leitura vai do verso 1 do capítulo 13 até o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz.
Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu garanto: quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ore comigo mais uma vez. Senhor Deus, nessa manhã reunidos como família que foi alcançada pela graça do Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós clamamos a Ti para que Teu Espírito abra o nosso coração para recebê-la. Nos revela, Senhor, mais e mais do Teu Filho pela pregação da Tua palavra nessa manhã. Nós oramos assim em Cristo, o Salvador. Amém. Imagine comigo a seguinte situação. Imagine que você vai para casa hoje sabendo que a sua noite de hoje é a sua última noite de vida. Te restam apenas algumas horas com os seus familiares, com os seus amigos, vivos nesse mundo aqui, porque amanhã você vai deixá-los para sempre. O que você faria com a noite de hoje? Quem é que ia estar lá com você? O que é que você ia comer? O que você ia dizer para as pessoas que estão à sua volta? Você ia contar para elas? Talvez você muito provavelmente ia acabar escolhendo comer algo que você gosta muito, com as pessoas que você mais ama, ali fazendo sua refeição favorita. Talvez você fosse dizer para eles algumas palavras finais de gratidão, com alguma mensagem, com alguma lição que você considera importante. E olhando para a vida de diversas pessoas importantes na história, e pensando na maneira como eles decidiram gastar os seus últimos momentos de vida, nós encontramos diversas situações curiosas. Por exemplo, o filósofo Sócrates, depois dele ser condenado à morte por envenenamento, ele dedicou os seus últimos dias de vida a debater filosofia com seus discípulos. Ele se reunia com eles, filosofava junto, para talvez tentar causar um impacto na vida desses homens, eles levarem os seus ensinamentos adiante. Napoleão Bonaparte, um grande general militar, um líder político francês conhecidíssimo, quando estava exilado na ilha de Santa Helena, dedicou seus últimos dias de vida a registrar sua própria biografia na esperança de deixar um legado do mundo, como se a sua história fosse a história mais importante da história. Já Winston Churchill, por exemplo, famoso primeiro-ministro britânico, muito importante para a Segunda Guerra Mundial, decidido a aproveitar os seus últimos momentos de vida, tudo que ele resolveu fazer foi pedir um copo de brandy, que é uma bebida alcoólica destilada. Foi assim que ele aproveitou o seu leito de morte. Não importa o quão grande foram esses nomes, não importa o quão grande a gente se esforce para ser nessa vida, independente dos nossos esforços e tentativas de impactar a história, nos últimos momentos, nos últimos dias de vida que nos restam, nenhum deles vai se aproximar do que Cristo Jesus fez nos seus últimos momentos neste mundo e do impacto que isso causou na vida dos seus discípulos, na história e no mundo. O texto que nós vamos estudar nesta manhã, meus irmãos, conta pra gente a maneira que Jesus escolheu passar a sua última noite antes da sua morte e iniciam aqui nesse relato. Relatos que nós não encontramos em Mateus, Marcos e Lucas. Um relato que vai se estender por 5 capítulos. Deus seja louvado por ter, com o seu Espírito Santo, inspirado o autor desta joia a escrever isso daqui. Porque nós temos maravilhas nesse momento íntimo de Jesus com seus discípulos. Era quinta-feira, o ministério público de Jesus estava chegando ao fim, 3 anos se passaram, restam-lhe apenas algumas horas, Jesus ia ser preso de madrugada, ia ser crucificado e morto. E João
começa narrando esses últimos momentos do ministério público de Cristo, aqui no começo do capítulo 13, dizendo no verso 1, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o seu tempo, o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O ministério de Cristo é sobre esse amor. Sobre esse amor de aliança que salva, que cuida, que protege, que conduz os seus e que nunca acaba, nunca falha, se você crê nele. Se você já é de Cristo, ele está demonstrando aqui para você, nesses 20 versículos, esse amor. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você ainda não é dele, mas você pode ser. Você pode experimentar esse amor que vai até o fim se você crê nele. Jesus, ele não somente nos ama, a igreja, mas diante desse texto precisa ficar claro para nós que Jesus te ama, você. Que Deus te dê olhos para ver, coração para sentir e entender, que não é apenas por nós esse amor, mas é por mim, eu, você. Que tenhamos o mesmo entendimento que o apóstolo Paulo tinha, de acordo com Gálatas 2:20, onde ele diz que a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então aqui nestes 20 versos, Jesus está dando uma lição sobre o seu amor, demonstrando esse amor de forma prática. Porque a sua obra salvadora está para ser concluída. E esses homens aqui, eles serão enviados para o mundo para anunciar essa salvação. E ele precisa ensinar para esses homens que tipo de pessoas eles devem ser, como eles devem viver, se eles vão ser seus representantes no mundo. É por isso que Jesus vai dizer lá no verso 20, em verdade lhes digo que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Isso vai acontecer muito em breve na vida desses homens. Eles serão enviados com a autoridade de Cristo, com a palavra de Cristo, com a presença de Cristo, porque sobre eles virá o Espírito Santo. E quando eles forem recebidos, aqueles que o receberem estão recebendo o próprio Cristo. Todos aqueles que o receberem, que creem no nome de Cristo, receberão o direito de se tornarem filhos de Deus, não nascidos de sangue, não pela vontade humana, nem de homem algum, mas serão nascidos do próprio Deus. Quando uma pessoa recebe um enviado de Jesus, ouvindo a sua mensagem, crendo na mensagem anunciada na autoridade de Deus, essa pessoa se torna filho de Deus porque ela está recebendo o próprio Senhor Jesus. Você consegue ver o quão grande isso é? O quão incrível é esse privilégio de carregar esse nome, esse tesouro, sendo eu e você vaso de barro? Nem todo mundo está pronto para isso. Nem todo mundo dá conta. E é por isso que esse texto aqui existe. Porque aqui, Jesus está preparando e ensinando os seus discípulos, aqueles que muito em breve vão ser enviados para o mundo, que tipo de pessoa, qual é a postura que eles devem ter diante do mundo para serem seus representantes. Será que Jesus vai enviar uma classe seleta de cristãos? Os mais habilidosos? Os mais talentosos? Os mais sabidos de teologia? Os mais espirituais? Os mais santos? Os que têm mais tempo de igreja? Os poderosos? Os influentes? Os descolados e populares? Não. A resposta subverte os padrões mundanos. E nós não precisamos explorar muito o texto, nem mergulhar nas entrelinhas, desdobrar os ensinamentos para descobrir. A resposta está bem clara diante dos nossos olhos quando nós lemos a passagem. Para sermos representantes de Jesus no mundo, nós precisamos ser pessoas que amam através de um serviço humilde. Não os melhores, não os poderosos, não os mais inteligentes, carismáticos e talentosos, mas os servos. Os humildes, os amorosos. E Jesus separa essa última refeição, esses últimos momentos para ensinar os seus discípulos, seus futuros representantes, sobre como amar através de um serviço humilde,
porque eles não são assim. Eles não amam assim, não ainda. Nem eles, nem nós. E alguns de nós, inclusive, corremos o risco de passar pela vida achando que sabemos amar, quando na verdade tudo o que fizemos foi reproduzir uma ideia errada e mundana de amor que a cultura, a mídia e a sociedade imprimiu em nós. Porque nós não nascemos sabendo amar. A nossa natureza, por causa do pecado, repudia o serviço humilde. Nós não gostamos de servir. O nosso negócio é ser servido. Nós gostamos da posição de destaque, da influência, do poder, dos cargos importantes. Agora, servir? Se humilhar? Por amor? De forma voluntária? Isso não. Afasta de mim esse cálice. Mas não foi esse o caminho que o nosso Salvador e Rei percorreu. E se quisermos ter parte com Ele, se quisermos anunciá-lo ao mundo, nós precisamos sentar nessa mesa e aprender a amar com Ele. Vamos nessa manhã sentar nessa mesa para abandonar de vez qualquer visão sentimentalista, barata, rasa e egoísta de amor que o mundo chama de amor e nem é amor nada. E vamos aprender com Jesus o que é amor de verdade, para que nós, como enviados de Jesus, sejamos uma igreja que honra e brilha o Evangelho de Cristo no mundo. A primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é que para amar como Ele amou e sermos seus representantes no mundo, nós precisamos assumir o lugar de servo. Jesus está reunido com os 12 para uma última refeição antes da sua morte. É um momento íntimo e difícil, porque João nos diz que Jesus estava ali consciente do que esperava por ele. Jesus sabia que Satanás já estava agindo para levar Judas Iscariotes a traí-lo. Mas ao mesmo tempo que Jesus sabia dessa traição, essa traição que o levaria à morte, Jesus também sabia que ele havia recebido do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Então Jesus tinha aqui total consciência de quem ele era, da sua divindade, da sua majestade, da sua glória e do horror que esperava por ele na cruz. Mas nem a morte iminente e nem a sua glória o impediram de amar seus discípulos, servindo-os com amor e humildade naquele jantar. Jesus toma uma iniciativa sem ninguém pedir. Ele se levanta, tira sua capa, coloca uma toalha na cintura, derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando aqueles pés com a toalha que está na cintura. É uma cena impactante. Mas eu garanto para você que foi muito mais impactante para aqueles que estavam lá vivendo isso com ele. Não somente porque eles estavam lá e eles tiveram seus pés lavados pelo Rei da Glória, mas porque, como esses homens estavam inseridos em um contexto histórico, esse evento aqui tinha um peso ainda maior na atitude de Jesus. Talvez refletir um pouco sobre isso nos ajude a ser mais impactado pela humildade do Salvador. Naqueles dias, as ruas das cidades e as estradas por onde as pessoas andavam não eram asfaltadas. Não havia asfalto, não havia calçada de concreto. Era tudo de terra. Então era muito comum que ao caminhar pelas ruas do Império Romano, os pés das pessoas ficassem sujos, encardidos de pó. Não tinha Vans, não tinha Nike e Adidas. Quando alguém conseguia ter um calçado, esse calçado era uma sandália aberta, que além de não impedir que os pés se sujassem, também fazia uma mistura interessante ali, com o pé dando aquela suadinha no couro, então ficava aquela coisa cheirosa de suor com poeira. Por causa disso, naqueles dias, era comum e esperado que um anfitrião, ao receber alguém em sua casa, ele providenciasse água para que seus hóspedes lavassem os pés. Isso era um sinal básico de hospitalidade. Mas quem fazia isso? Quem lavava os pés dos hóspedes não era o anfitrião, mas sim um dos seus servos. Então, o anfitrião chamava o menor, o menos importante dos seus servos, ou até mesmo um escravo em alguns casos, para desatar as sandálias e lavar os pés dos seus hóspedes. É essa posição que Jesus voluntariamente assume para si. A pessoa mais importante do universo, a pessoa mais gloriosa, mais santa,
bondosa e justa do universo, assumiu o lugar do servo mais baixo entre os pecadores. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus bota a capa de novo, volta para o seu lugar e faz uma revisão da lição para garantir que eles entenderam o que ele fez. Jesus diz: vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de Mestre, porque vocês sabem da autoridade que eu tenho sobre vocês, e isso é verdade, vocês estão certos, eu sou mesmo. Eu sou o líder, eu sou o rei, vocês são meus súditos, eu sou o mestre, vocês são meus discípulos. E eu, sendo rei, sendo mestre, assumi essa posição de servo e lavei os pés de vocês, meus súditos, meus discípulos. Então vocês, que são menores do que eu, e eu que sou o Senhor, envio vocês devem assumir esse lugar também e servir uns aos outros. Assumindo aqui a postura de servo, Jesus, ele está ensinando para os discípulos de maneira clara, palpável, real, uma verdade espiritual profunda sobre ele mesmo. Na superfície dessa narrativa, nós temos o Filho de Deus assumindo a posição de servo e lavando os pés dos seus seguidores. Mas essa atitude de Jesus aponta e ilustra uma verdade espiritual mais profunda, que é a encarnação do próprio Cristo. Jesus aqui está ensinando os seus discípulos a amar, para que eles sejam os representantes que eles serão enviados para ser. Ensinando na frente deles o que ele fez quando ele, sendo Deus, não se apegou ao fato de que era igual a Deus e desceu da glória, se esvaziou, abriu mão da sua majestade, se fez semelhante aos homens para se humilhar até a morte e morte de cruz. Esses primeiros versos estão nos ensinando que para amarmos de verdade, amarmos como Jesus ensina, como Jesus amou, nós precisamos ter Cristo como nosso exemplo. Porque ele, sendo a pessoa mais importante do universo, na maior posição do universo, autoridade sobre todas as coisas, ele assumiu para si a menor posição que alguém poderia assumir. A posição de servo sofredor que entrega sua vida por amor a pecadores. A nossa motivação para assumir essa posição de servo não está em nós. Algumas pessoas, elas assumem a posição de servo porque elas têm uma visão muito baixa de si mesmo. Motivadas por autocomiseração, por uma aversão a si mesmo. Elas assumem essa postura de humilhação porque elas se desprezam. Isso não é assumir a posição de servo, isso também não honra Cristo. Porque Cristo assumiu a posição de servo estando consciente da sua santidade, da sua majestade, do seu valor. Por outro lado, algumas pessoas se recusam a assumir a posição de servos porque elas têm uma visão muito elevada de si mesmo. Então, por se acharem importantes demais, preciosas demais, essenciais demais, elas se apegam às suas posições e não descem para servir. Então, para assumir a posição de servo, o que nós precisamos não é nem de uma visão menor de nós mesmos, e nem uma visão muito elevada de nós mesmos. O que nós precisamos é de uma visão clara de Cristo, de quem Ele é e do que Ele fez. É por isso que depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus chega para eles e pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Uma visão clara de Cristo não nos deixa entregues a uma falsa humildade e nos liberta do orgulho tolo e nos coloca ao lado de Cristo como servos. Jesus nos ensina a amar, assumindo a posição de servo. E para aprender a amar como Ele, nós precisamos olhar para Ele e entender quem Ele é, o que Ele fez. E por causa dele, assumir a posição de servo também. Uma certa vez eu ouvi um pastor contar uma história durante um sermão de uma fase da vida dele onde ele era um seminarista. Uma das criaturas mais perigosas do mundo. No seminário onde ele estudava, em um determinado momento do dia, todos os alunos tinham que fazer algumas tarefas ali nas dependências do seminário. Tarefas de limpeza e manutenção. E ele conta que no primeiro ano do seminário dele, naquela semana, ele havia sido escalado para uma tarefa nobre.
lavar o banheiro de uma das áreas comuns do seminário, onde todos os alunos usavam. E ele conta que quando ele entrou no banheiro, ele viu o estado de calamidade pública. Ele conta que o coração dele começou a borbulhar de raiva e revolta. E ele fala que ele pega a escova dele e na força do ódio ele começa a esfregar assim os mictórios, o mais rápido que ele pode. E ele conta na história que enquanto ele esfregava os mictórios na força do ódio, ele pensava alto. Eu não acredito que eu tô passando por isso, eu vim aqui para estudar teologia. E eu tô aqui lavando o banheiro. Eu ainda pago mensalidade para estar aqui. E eu tô lavando o banheiro. E aí, em um determinado momento, ele se dá conta que ele não tá sozinho. E que ali parado na porta do banheiro, olhando para ele, arregaçando as mangas, estava um senhor idoso, baixo, magro, que era ninguém mais, ninguém menos do que o reitor do seminário. A pessoa de maior autoridade dentro daquela instituição. E antes que aquele seminarista pudesse dizer qualquer coisa, o reitor, o seu Davi, de mangas arregaçadas, foi até ele, pegou uma escova e começou a esfregar o mictório também. E o seminarista reage escandalizado, dizendo: não, de jeito nenhum, seu Davi, o senhor não pode, não precisa, deixa que eu lavo. E o senhor Davi interrompe ele dizendo, fala: meu filho, Jesus, sendo o próprio Deus, se fez servo e veio aqui morrer por mim numa cruz para lavar os meus pecados. O que é lavar um mictório diante disso? E o Davi volta a esfregar o mictório, cantarolando baixinho um louvor a Deus. O seminarista calado termina a sua tarefa, tão constrangido, de acordo com o relato dele, que a vontade dele era de terminar a lavar o banheiro com a língua. Mas o objetivo do seu Davi não era humilhá-lo. Não era constrangê-lo. Era fazê-lo olhar para Jesus, para assumir a posição de servo como Jesus assumiu. Então, diante da palavra de Deus nessa manhã, aprenda a amar como Jesus. Assuma a postura de servo. Assuma a postura de servo do seu lar, no seu casamento, diante dos seus filhos, diante dos seus pais, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, entre seus amigos, na igreja do Senhor. Como é que você faz isso? Olhando para essas pessoas, chegando nesses lugares, mais preocupado com aquilo que você pode fazer para abençoar e amar, mais preocupado com o modo que você pode contribuir, abençoar e servir, do que em explorar e usar as pessoas para o seu próprio benefício. Tire sua capa. Não se apegue a nenhuma das suas virtudes e vantagens. Ao invés de se apegar aos seus títulos, aos seus cargos, sejam eles profissionais, institucionais, eclesiásticos. Ao invés de se apegar à sua história de vida, às suas conquistas, à sua alta posição elevada na sociedade, ao seu status social, aos seus muitos recursos financeiros. Não deixe nada disso impedir você de assumir a posição de servo, porque Cristo é muito mais, e tinha muito mais do que todos nós juntos neste salão, e ele se fez servo. É difícil? Muito difícil. É mais difícil ainda quando as pessoas à sua volta te tratam como servo antes mesmo de você assumir essa posição. Onde é que você encontra forças para assumir essa posição e lutar contra o orgulho, contra a sua inclinação natural de querer ser servido ao invés de servir? Em Cristo. Olhando para Cristo. Seguindo a Cristo. Meditando e descansando na verdade de que o seu Salvador, sendo ele quem era, ele se fez servo. Este é o homem que seguimos. E eu vou te contar uma coisa. Você vai assumir a posição de servo. E sabe o que vai acontecer? O mundo vai te odiar. Esse mundo vai se voltar contra você. Vai tripudiar sobre você. Vai zombar de você. As pessoas vão abusar da sua boa vontade. Na grande maioria das vezes, não haverá retribuição.
Não espere nada em troca. Não do mundo. Porque esse mundo fez o mesmo com aquele que te enviou. Como é que você permanece? Como é que você persevera nessa posição de servo? Principalmente quando você se depara com a hostilidade, a ingratidão, a maldade. Você olha para Cristo. Você segue o exemplo de Cristo. Porque nesse texto aqui, Cristo se ajoelhou e lavou os pés de Judas Iscariotes, sabendo que seria traído por ele. Então, quando você voltar para casa hoje, ainda que o seu cônjuge não seja quem você acha que ele deveria ser, assuma a sua posição de servo diante dele. Ainda que os seus pais, seus familiares, seus irmãos não sejam quem eles deveriam ser, preocupe-se mais em abençoá-los e amá-los do que com seu próprio conforto. Especialmente no contexto familiar, onde parece que é mais difícil servirmos. Porque a maioria de nós parece que chega em casa e deixa as vestes de servo na porta. Quando na verdade é ali, no nosso casamento, para o bem dos nossos filhos, que nós deveríamos estar sempre prontos a servir. Você vai voltar para a escola, ou para a faculdade, para o trabalho, por baixo do seu uniforme, por baixo do seu crachá, que o seu coração esteja revestido de humildade e pronto para servir por causa de Cristo. Quando você atravessou esse saguão na manhã e entrou aqui, como é que seu coração chegou aqui? Porque a imensa maioria de evangélicos que estão reunidos neste país, nesta manhã, eles estão reunidos como consumidores de uma experiência religiosa. Eles não estão reunidos como servos para adorar a Deus em comunidade. Eles chegam nas igrejas mais preocupados com a qualidade da música, se a pregação é palatável, se eles foram bem recebidos por recepcionistas elegantes, se as cadeiras são confortáveis, se o pastor é engraçadinho, se ele faz eu sentir um quentinho no coração. É justamente por isso que, apesar do número de evangélicos no Brasil estar crescendo cada vez mais, a gente vê a igreja sendo aberta por todos os lados, o impacto que essa suposta massa evangélica causa nesse país é negativo, é nulo. Como é que um país com mais de 30% de evangélicos caminha moralmente para a direção que esse país está caminhando? Cristo nos envia ao mundo. Mas antes de nos enviar, ele nos envia como servos. Porque quando, diante do mundo, nós somos uma comunidade que serve, uma comunidade de servos que servem uns aos outros, nós experimentamos unidade. E nessa união, nós revelamos Cristo e o amor do Pai. E aí o mundo crê na nossa mensagem. Jesus ora exatamente por isso lá em João 20. Mas nós não seremos um. E, consequentemente, não conseguiremos ser uma igreja que representa o Senhor Jesus nesta cidade se nós não servirmos. Por baixo da roupa chique de domingo, porque eu sei que você separa suas melhores roupas para vir aqui de manhã. Tudo bem. Lembre-se de vestir o seu coração com vestes de servo. Que a nossa igreja continue crescendo, experimentando o serviço mútuo, onde estamos sempre buscando assumir a posição de servo, sempre mais preocupados com o interesse do outro, sempre considerando o outro superior a nós mesmos, porque assim, assumindo essa posição de servo, nós iremos testemunhar como igreja, de forma poderosa, sobre o amor daquele que nos enviou. Mas essa não é a única coisa que o Senhor Jesus nos ensina aqui sobre como aprendemos a amar com Ele, para sermos seus representantes no mundo. O mestre também nos ensina aqui que para aprendermos a amar como ele ama, nós precisamos receber a sua humilhação. Vamos retroceder um pouco no texto. Jesus está ali, dando a sua aula prática de como amar através do serviço humilde. Ele está preparando seus discípulos para serem enviados ao mundo, até que ele chega em Pedro. Leia comigo de novo a partir do verso 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés?
Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Pedro, diante da atitude de amor, em serviço humilde de Jesus, ele se escandaliza. Meus pés? Meus pés não. Nunca. E Jesus poderia ter dito para Pedro o seguinte: Pedro, você está atrapalhando, cara. Você está estragando o momento. Senta, por favor, fica quieto. Deixa eu lavar teu pé. Eu estou tentando deixar uma lição importante aqui. Você está atrapalhando. Vou contar para vocês que os twins, eles são profissionais em fazer isso. Estou lá tentando fazer uma ilustração para a pregação. Algum twin levanta a mão e faz uma pergunta, um comentário que estraga totalmente a ilustração. Por exemplo, vocês preferem gato ou cachorro? Eu não gosto de nenhum dos dois. O que eu faço? Como vocês podem ver, Jesus é muito mais paciente do que eu. Ele poderia ter feito isso. Apenas mandando Pedro ficar quieto. Ele poderia ter feito isso se o ponto dessa lição toda fosse apenas uma encenação. Mas não é. Essa cena aqui não é sobre os discípulos assistirem Jesus fazer uma pantomima sobre amor e humildade. Há algo mais sério acontecendo. É por isso que quando Pedro diz para Jesus: não, Senhor, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Jesus reage dizendo o quê? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus está puxando essa conversa para um nível mais profundo. Se isso aqui é só uma lição, então a nossa reação diante do texto é: Jesus, para que isso? É apenas uma lição. Para que falar assim? Para que levar isso tão a sério? Mas ele leva o assunto a um nível mais profundo. Pedro pede então que Jesus lave o seu corpo todo. Afinal, Pedro quer ter parte com Cristo. E aí Jesus responde no verso 10: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos. Mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Jesus está ensinando aqui seus discípulos que aqueles que foram escolhidos por ele, aqueles que creram nele, que o reconheceram como Cristo, como o Filho que veio do Pai, eles, pela fé neles, foram totalmente lavados da sujeira do pecado. Jesus está dizendo que eles já estão limpos, completamente lavados, mas nem todos, com exceção do traidor. Nós temos aqui aqueles que estão limpos, os filhos de Deus, os escolhidos, os filhos da luz, e nós temos o sujo. O filho da perdição, o traidor, Judas. Judas ficou na superfície da lição. Ele até permitiu que o mestre lavasse os seus pés, mas ele não recebeu a sua humilhação em seu coração. É por isso que Cristo, ainda que ele tenha lavado os seus pés, ele diz que o coração de Judas ainda está sujo, sujo de pecado. Opa, não se trata mais de uma lição sobre humildade. Jesus está falando sobre salvação e perdição. Se você não me deixar lavar o seu pé, Pedro, você não é meu. Você está perdido. Você não será limpo. Você é Judas. E se os discípulos quiserem se tornar servos como Jesus, aprendendo a amar como Jesus, para serem representantes de Jesus no mundo, apenas ter Cristo como exemplo não vai ser o bastante. Eles precisam receber a humilhação de Cristo ali, porque na verdade, essa humilhação aqui está apontando e ilustrando a humilhação maior, que será revelada na cruz no dia seguinte, onde ele morreria como servo sofredor para limpar com o seu sangue a culpa do pecado da vida dos seus. O que esse trecho está nos ensinando? Irmãos e irmãs,
Nós não somos liberais. Os liberais vão dizer que Jesus Cristo morreu para dar um exemplo de altruísmo. Mas nós também não somos moralistas, que apenas olhamos para Cristo como um modelo perfeito de vida. Cristo não encarnou, ele não serviu, ele não se humilhou, e se humilhou até a morte e morte de cruz, para nos dar uma lição. Ele não se humilhou para nos deixar um grande exemplo de amor e altruísmo. Ninguém morre para fazer uma coisa dessa. Jesus Cristo se humilhou para nos salvar. Ele se humilhou para lavar os nossos pecados para longe com o seu sangue. E quando nós recebemos a humilhação de Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos nele, na pessoa dele, na obra dele em nosso favor, nós somos unidos a ele pela fé, somos completamente lavados, justificados, perdoados, livres da culpa do pecado. Mas embora isso seja verdade, embora eu tenha sido completamente lavado pela fé em Jesus, há pecado em minha vida. Meus pés estão sujos. Mas isso não vai desfazer o que Jesus fez por mim. A lavagem completa e definitiva permanece. Mas ainda assim, nós precisamos lidar com a sujeira dos nossos pés. E só Jesus pode lidar com isso. E por isso a gente volta para Ele de novo e de novo. Para confessar, para reafirmar a nossa confiança, reafirmar a nossa dependência da graça dEle. Porque ainda que pela fé nele, eu já tenha a posição de filho amado, santo, perdoado, puro, justificado, lavado pelo sangue do Cordeiro, meus pés precisam ser lavados. Quem não faz isso diariamente, porque acha que não precisa disso, não pertence a Jesus. Você ainda tem pecado. Você pecou hoje. Muito provavelmente você vai pecar mais até o final do dia. Mas o mesmo João vai dizer na sua primeira carta, lá no capítulo 1, verso 8 e 9. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, nos lavar de toda injustiça. A realidade espiritual da nossa completa justificação, desse perdão definitivo que permanece na nossa vida, ainda que os nossos pés estejam sujos, me fazem humilde. Coloca o meu coração no lugar. Isso me liberta. Isso me capacita para ir para o mundo com coragem e humildade, para assumir a posição de servo e amar como Jesus. Para aprendermos a amar em serviço humilde como Jesus e sermos representantes de Jesus no mundo, nós precisamos aprender a lidar com o nosso pecado, com a nossa sujeira. E nós fazemos isso recebendo a humilhação última de Cristo na cruz e aplicando essa humilhação de novo e de novo e de novo na nossa vida todos os dias. Então nós podemos afirmar aqui que um exemplo não salva ninguém. A vida cristã não compactua com aquele papo piegas vazios de que você precisa ser a mudança que você quer ver no mundo. Aqueles que ainda não pertencem a Cristo precisam de muito mais do que um exemplo. Eles precisam ser lavados. Completamente lavados. Eles, e nem você, precisam de um exemplo de alguém limpo para você olhar para essa pessoa e tentar se lavar. Isso não é cristianismo, isso é legalismo. Nós precisamos ser lavados por alguém. E o único que é capaz de nos lavar completamente, recorrentemente, é Cristo. E ele faz isso se humilhando de uma vez por todas até a morte, e morte de cruz por amor a pecadores. E quando você recebe essa morte humilhante pela fé, essa graça salvadora, ela não só vai lavar você completamente, mas ela também vai te dar poder sobrenatural, transformando o seu coração para que você seja capaz de assumir a posição de servo que o seu Salvador assumiu. Isso significa que se você ama demais a sua alta posição e é incapaz de descer da sua posição para servir,
Isso significa que muito provavelmente você ainda não recebeu essa humilhação salvadora de Jesus, que lava os nossos pecados. Você não tem parte com ele. Você é Judas. Pode até ser que você olhe para isso daqui e você admire essa conversa toda, esse papo de amor e humildade. Mas você só é capaz de viver isso de verdade se você receber a Cristo como servo sofredor, que morreu, derramou o seu sangue para te fazer completamente limpo. Receba a humilhação de Cristo. Confie em Jesus para a salvação. Vá com a sua sujeira até Ele. Me lava, Senhor. Me lava por completo. Só Ele pode fazer isso por você. Mas se você está aqui nessa manhã e você já foi lavado por Ele, você já é um filho de Deus, justificado, amado pelo Pai, limpo, santo, purificado. Para amar em serviço humilde como Jesus, você precisa aprender a lidar com o pecado que ainda existe na sua vida. Nós não podemos assumir uma postura de alguém que não tem pecado. Quando João escreveu a sua primeira carta, mais adiante no Novo Testamento, ele estava lidando com gente que vivia assim. Que dizia, eu não tenho pecado, eu nasci de novo, quem nasceu de novo não peca mais. Isso é perigoso. Isso é uma mentira. E talvez você não diga isso em voz alta. Talvez você não tenha coragem de admitir algo assim. Mas é exatamente isso que nós confessamos com as nossas atitudes sempre que nós nos recusamos a amar as pessoas por causa do pecado delas. É como se nós estivéssemos dizendo, eu estou completamente limpo, você está sujo, eu não estou, e por isso eu não vou te servir, eu não vou me humilhar, eu não vou me humilhar por amor, vai que eu me suje com a sua sujeira. Mas Jesus nos diz, vocês estão completamente limpos, mas os seus pés estão sujos. E Ele se oferece para lidar com essa sujeira remanescente, lavando os nossos pés, ainda que o nosso corpo já esteja limpo. Por quê? Porque esse é o coração da vida cristã. Nós temos paz com Deus, fomos reconciliados, adotados, inseridos na família de Deus, mas ainda assim precisamos confessar nossos pecados diariamente. Ainda que esses pecados não mudem mais a nossa posição de justificados diante de Deus. Em outras palavras, o Evangelho não é algo que você recebe e guarda numa gaveta e deixa lá atrás no passado da sua vida, escondido. Você precisa dele diariamente. Você precisa dele para viver a vida que o Senhor está te chamando a viver na palavra, essa vida de amor, de serviço humilde. A presença diária do Evangelho, da graça, vai te libertar para que você seja capaz de olhar para o outro com misericórdia, com amor, com humildade e servir. Para assim ser um representante daquele que te enviou, daquele que te lavou por completo e lava os seus pés dia após dia, até o dia em que você vai estar com ele para sempre no céu, livre da presença do pecado de forma definitiva. E você não precisará ser lavado nunca mais, porque finalmente teremos vestes totalmente brancas que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Para aprender a amar como Jesus amou, assumindo posição de servo, servindo com humildade, você precisa receber a humilhação dele, que perdoa os seus pecados de forma definitiva, e aplicar essa lavagem definitiva diariamente, para que os seus pés sejam lavados e você seja apto para ir para o mundo testemunhar desse amor que salva e lava. E essa graça salvadora que lava, que transforma, que capacita, que nos faz servos, humildes, amorosos, ela não somente nos impulsiona ao serviço humilde, mas nos impulsiona a nos alegrarmos no serviço. Jesus sabe que aqueles que assumem a posição de servo, que recebem a sua humilhação e são enviados para o mundo para representá-lo, eles não estão sendo enviados para uma tarefa fácil.
Não vai ser um passeio no parque. Servir como Cristo, amar como Cristo, para anunciar a Cristo, será muitas vezes uma experiência dolorosa, humilhante. Todos esses homens aqui enfrentaram a morte justamente porque eles serviram e amaram para pregar o evangelho, anunciando a humilhação de Cristo e humilhando-se a si mesmo diante dos homens. É por isso que Jesus deixa uma promessa no verso 17. Esses homens estão recebendo essa lição de Jesus. Eles estão recebendo a própria humilhação de Jesus, para que eles sejam capazes de representar Jesus como servos. Mas enquanto eles fazem isso, Jesus os promete alegria. Eles não vão servir como servos derrotados, abatidos, frustrados, ressentidos, tristes, melancólicos. Não. Nessa vida de amor, demonstrado em serviço humilde, como representantes de Jesus, Jesus promete que os seus servos, aqueles que são dele, vão experimentar profunda alegria. Eles se submetem com prazer, de bom grado. Afinal de contas, esse amor humilde que serve vai ser profundamente impactante, justamente porque aqueles que estão servindo o fazem com alegria. O que será que aconteceria se Pedro e companhia saíssem pelo mundo amando, servindo, pregando o evangelho de cara emborrada? Entediados, lamentando, abatidos, ressentidos. Ninguém seria atraído por uma vida dessa. A beleza dessa vida de serviço está justamente no fato de que aqueles que servem e representam Jesus no mundo parecem e são mais alegres do que aqueles que são servidos. Somente alguém que pertence a Cristo, que foi lavado por Ele, que entendeu e recebeu a sua humilhação, é capaz de experimentar algo assim e encontrar nessa vida de serviço humilde alegria profunda e satisfação. Da onde que vem essa alegria, afinal de contas? Ela certamente não vem da própria experiência de servir. Até porque servir é doloroso e humilhante na maioria das vezes. Ela também não pode vir do resultado do nosso serviço. Até porque muitas vezes nós não vamos servir e sermos bem-vindos, bem recebidos, não haverá retribuição, nem mesmo uma palavra de gratidão. De onde é que vem essa alegria então? Onde é que eu encontro alegria no sofrimento da humilhação, do serviço humilde por amor? Hebreus 12:2 vai nos dizer que ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Cristo se humilhou até a morte, suportou a vergonha da cruz por causa da alegria que lhe fora proposta. Que alegria é essa? Que proposta de alegria é essa que Cristo tinha, que o motivou, o impulsionou a morrer como servo sofredor? A alegria de Cristo estava em consumar o plano de Deus para que você pudesse ser dele. Ele sabia que indo para a cruz, para cumprir a vontade do Pai, o pecado e a morte seriam vencidos, uma família seria formada, a graça de Deus seria completamente revelada, finalmente, e as pessoas seriam salvas, lavadas, perdoadas, levadas à vida eterna. É do Evangelho que vem essa alegria. É a humilhação suprema de Cristo, a humilhação que levou Jesus à sua glorificação, que nos alegra no serviço, porque nós sabemos que assim como Cristo suportou a vergonha e a humilhação nessa vida e serviu e foi exaltado pelo Pai, para que nós tivéssemos todas as bênçãos imerecidas de graça, nós também, por causa dele, nós temos o privilégio de não somente crer em Cristo, mas de sofrer por ele. E também seremos exaltados pelo Pai no tempo devido. E grande será a nossa recompensa nos céus.
os últimos serão os primeiros. Então nós servimos, nós amamos, nós nos humilhamos em alegria, também porque sabemos que o Evangelho chegou na nossa vida e nós temos o privilégio de participar da obra de Deus no mundo, de entregar a nossa vida a Ele, para que através de nós, Ele atraia pessoas para a cruz, através da alegria do nosso serviço humilde e amoroso, para que assim mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas o recebam, e nós estejamos juntos na glória, na presença de Deus por toda a eternidade. Eu me converti aos 16 anos. E antes da minha conversão, eu vivi um episódio muito impactante que foi usado por Deus para me atrair ao Evangelho. Eu estava na casa de um amigo, que já era crente, que estava me levando para a igreja. E aí, a gente estava lá jogando videogame, uma outra pessoa bateu na porta, e eram outros amigos dele que viviam ali no condomínio onde ele morava. E foram até a casa dele chamar esse meu amigo para uma festa de despedida. Uma das famílias que moravam naquele condomínio, uma família que também era cristã, amiga da família do meu amigo, que já era cristão também, eles estavam indo embora do país e eles estavam dando uma festa de despedida. E meu amigo disse, olha, eu tô com um amigo meu aqui, não posso deixar ele sozinho, não. E a pessoa falou, tudo bem, ele é muito bem-vindo, pode ir. Fui convidado e eu fui. E como eu não conhecia ninguém, apenas o meu amigo, eu fiquei quietinho, num canto, observando as pessoas. Observando as pessoas que estavam naquela casa. E o que eu vi simplesmente me deixou sem palavras. Porque aquelas pessoas, as pessoas daquela família, eles se tratavam de um jeito inacreditável. O marido e a mulher, os filhos, os irmãos entre si. Havia tanto amor, tanta humildade, tanta alegria naquele lar. Eu nunca havia visto nada parecido com aquilo em toda a minha vida. Eu me lembro de ir embora daquela casa naquele mesmo dia, andando para casa de volta do meu amigo, pensando sozinho. Eu não sei o que é que essas pessoas têm, mas eu quero isso. Eu quero o que elas têm. Eu quero viver isso. Então, casais casados presentes nesse salão. Quando vocês assumiram uma aliança diante do Senhor, essa aliança eterna, vocês assumiram diante do Senhor a tarefa de refletir no casamento o amor de Deus, o Evangelho. Só isso. Como é que vocês vão fazer isso? Se servindo. E se servindo com alegria. Eu tenho certeza que você quer que os seus filhos, os seus familiares, os seus vizinhos sejam atraídos para o Evangelho. O seu casamento, principalmente nos dias de hoje, talvez seja o instrumento mais poderoso que o Senhor pode usar para brilhar a luz de Cristo neste mundo mau que está em trevas. Mas como é que isso vai acontecer? Se ao olhar para o seu casamento, tudo que as pessoas veem é tragédia. As pessoas não veem serviço, muito menos alegria. Como é que você espera que o seu filho, a sua filha, anseie por um casamento saudável, puro, santo, bíblico, cristocêntrico e busquem se preparar para honrar a Deus nos papéis que Deus mesmo designou na palavra, se tudo que eles veem são pais que estão o tempo todo competindo entre si para ver quem é mais servido? Não existe alegria num casamento assim. Pensando um pouco na nossa realidade como igreja, como é que nós podemos esperar que um visitante, um incrédulo, os nossos filhos que estão crescendo na fé, muitos deles ainda não chegaram ao Evangelho, como é que a gente pode esperar que eles se sintam atraídos pelo Evangelho e escolham viver para servir a Cristo se nós não servimos? E quando servimos, se servimos, fazemos isso emburrados, ressentidos, reclamando. As pessoas vão olhar para nós e falar, que
estilo de vida é isso? É essa? Essas pessoas vivem melancólicas, humilhadas, murradas. Que Deus é esse? Esse Cristo deve ser um carrasco. Eu não quero isso para mim. Eu sei. É verdade, todo mundo sabe, a Bíblia diz. Quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que converte, trabalha nos corações. Não depende de esforço humano. É verdade. Mas nós precisamos entender que Jesus está ensinando para a gente aqui que Ele quer usar o nosso amor, o nosso serviço humilde e alegre, como um instrumento para apontar outros para o amor salvador dele. E preste atenção na promessa de Cristo. Cristo diz: vocês serão felizes, bem-aventurados, se vocês praticarem o que eu estou ensinando a vocês. Ele não está ensinando que você deve primeiro sentir a alegria e aí com o coração quentinho você vai lá servir, amar. Não. Primeiro você ama. Primeiro você serve. A alegria vem como consequência. Porque o seu servir por amor é uma expressão de fé em Jesus. E essa fé em Jesus produz alegria em nós. Homens, nenhum de nós será mais feliz, bem-aventurados, alegres, sentados no sofá enquanto a gente deixa todas as outras tarefas nas costas dela, porque ao chegar em casa do trabalho a gente se desconecta da realidade e é absorvido por uma tela. Isso não vai fazer a gente feliz. Mulheres, da mesma forma, você não será mais feliz enquanto você estiver mais preocupada em ser servida, enquanto toda a sua atenção estiver focada em ser cuidada, em ser amada, do que em amar, nutrir, proteger, cuidar daqueles que o Senhor confiou a você. Irmãos de sangue, independente da idade. Vocês não serão mais felizes enquanto vocês estiverem mais preocupados em fazer a sua vontade prevalecer no lar. É a minha vez de ficar no controle. Se recusando a abrir mão da sua própria vontade, do seu próprio conforto. Brigando o tempo todo para que tudo aconteça do seu jeito, no seu tempo. Pais, nós não seremos mais felizes diante dos nossos filhos se a gente não aprender a demonstrar humildade, paciência, capacidade de pedir perdão e estender graça. Aprendendo a olhar para os nossos filhos com misericórdia. Se lembrando que eles não nasceram aprendendo a amar. Da mesma forma, filhos, nós não seremos mais felizes enquanto tratarmos os nossos pais como se eles fossem obrigados a cuidar de nós, das nossas coisas. Como motoristas particulares. Um banco ambulante que pode fazer um pix para mim sempre que eu pedir. Ou uma empregada doméstica que lava, passa, cozinha, organiza, te leva e te traz e compra. Irmãos, como igreja, nós não desfrutaremos de alegria profunda, a alegria que existe no Evangelho, na graça, enquanto nós nos reunirmos mais preocupados com o nosso interesse pessoal do que com o do outro. Mais preocupados em consumir uma experiência religiosa evangélica do que em abençoar e servir o outro. Vamos servir uns aos outros e vamos nos alegrar nesse serviço e assim, servindo, tendo recebido a humilhação de Cristo, nós seremos representantes desse Jesus no mundo. E quando eles nos receberem, eles receberão o próprio Cristo. Se você estava com o seu coração aberto para essa mensagem, é inevitável que você chegue ao final desse sermão decepcionado com o seu próprio amor. Nossa capacidade de amar é tão fraca, tão frágil, tão imperfeita. Basta uma coisinha que nos desagrada e a gente retira o nosso amor. Talvez você esteja me ouvindo falar sobre amor
E você já pensando, olha quem fala, velho. Quem que esse cara pensa que é para falar de amor, de humildade de serviço? Pode ser que você esteja aqui e eu já tenha falhado em te amar com um serviço humilde. Se eu ainda não fiz isso, me aguarde. Eu não vou te decepcionar em te decepcionar. Eu prometo. Meus pés estão sujos. Eu sei. Diante desse texto, todos os nossos pés sujos foram expostos. O que faremos então? Vamos desistir de aprender a amar e crescer em amor? Vamos desistir dessa ideia de representarmos Jesus no mundo? Vamos desistir de sermos igreja? Não, de jeito nenhum. Para onde nós iríamos quando apenas o nosso Salvador, nosso Senhor, tem as palavras de vida eterna? Nós vamos para Ele. Nós corremos para Ele com os nossos pés sujos. Nós lavamos os nossos pés no seu sangue. Nós descansamos no amor dEle. Porque o amor dEle é diferente do nosso. É maior do que o nosso. E foi revelado na cruz. Um amor que é sólido como uma rocha. Perfeito, constante e que vai até o fim. É nesse amor que nós vamos nos refugiar e descansar e se fortalecer e se alegrar diante das falhas do nosso próprio amor e das falhas do amor do outro por nós. E lavados nesse amor, transformados por esse amor, alegres nesse amor, nós aprenderemos a ser servos e a amar como nosso Senhor para sermos seus representantes no mundo. O que o texto que nós estudamos essa manhã nos ensina, irmãos, é que nós aprendemos a amar como Jesus, recebendo a sua humilhação e servindo com alegria. Nós aprendemos a amar como Jesus, recebendo a sua humilhação e servindo com alegria. Vamos orar.